Então, meus amigos, esse é o meu próximo curso aqui na ABC Cursos. O título é em parceria com o Afonso Beato, ele que sugeriu essa palavra aumentando a qualidade na cinematografia. E eu, no início, confesso que eu fiquei meio, né, aumentar. Você sempre relaciona aumentar com o custo de vida, com o preço das coisas. Então, eu não fiquei muito entusiasmado. Depois eu percebi, né, que era um preconceito, aumentando a qualidade. Aumentar a qualidade sempre é bom, né? Esse curso surge num momento muito, não vou dizer delicado, mas ele surge num momento crítico na história da cinematografia, né? A gente está entrando ainda, tá, nos primórdios de uma revolução que é a cinematografia feita por inteligência artificial generativa, tá? E vai ser uma concorrência complicada, tá? Eu tenho visto já alguns curtas, alguns filmes curtos feitos inteiramente por inteligência artificial e são muito impressionantes, não só a nível do naturalismo, do verismo das imagens, que parecem realmente, são quase indistinguíveis de imagens capturadas por câmera, tá? Mas pela rapidez do processo, tá? Pela racionalidade, porque como não envolve set de gravação, não envolve câmera, não envolve luz, não envolve maquinária, nada, né? É uma pessoa sentada em frente a um computador, falando com uma tela, tá? Então, é complicado, tá? Não tenha dúvida que vai ser uma batalha complicada, tá? Deixa eu ver como é que eu aumento aqui a minha imagem. Não Eu sei estava como é que... assistindo a imagem muito bem. Mas eu estou pequenininho aqui no canto, né? Ah, você fica assim mesmo quando você compartilha. Ah, é? Você fica assim porque a prioridade é o compartilhado. Mas eu parei de compartilhar, por isso que eu estou achando estranho. Não, agora clique na imagem pequenininha. Clique em cima dela, vê se ela abre. Ah, é porque você... Tá, peraí, eu já sei por quê. Peraí, só um minuto. Ela está jogada aqui como... Você que está no Não, é começo. destaque. Ela tá destacada. Agora eu vou para... tá, aí, vê se agora deu. Abriu para você? Não, continua pequena. Clica nela. Deixa eu abrir para mim. Não. Inclusive, você está sem imagem, está só um ícone. Eu fiquei grande. Agora você ficou grande. Isso. É porque eu também fico pequeno. É porque o espaço é ocupado pela imagem. A nossa imagem fica sempre pequena. Você é grande para mim e eu sou pequeno para mim. Certo. Eu estou grande aí para você. Tá grande, com Tá. certeza. Bom, vamos retomar então. Então, o que acontece hoje com o conceito de qualidade em cinematografia é um novo nível de exigência, porque a gente vai competir com imagens em movimento feitas por inteligência artificial, tá? Onde você pode ir para onde você quiser, porque você não tem limites na produção, você não tem limite de custo, você não tem limite de recursos, né? Mas aonde é o ponto principal? Sempre vai ter um humano em frente a essa tela desse computador pedindo as coisas. E para você pedir, você precisa saber o que você vai pedir. Então, entender o que é a qualidade na imagem cinematográfica vai valer também, não só para você continuar fazendo filmes com câmeras, refletores, travelings, mas também quando você pegar uma produção híbrida,
e uma parte vai ser capturada ainda com câmeras, e uma outra parte vai ser feita por IA, né? Já tem muitas produções no exterior que são assim, são híbridas. Tem algumas coisas, né? Alguns layers da imagem são capturados com câmera e outros layers que são colocados depois, na finalização, já são inteligência artificial. Tá? Então, você tendo claro o que conta como item de qualidade na imagem, para você dar um upgrade na sua imagem cinematográfica, vai valer também para os filmes feitos por IA. Né? Tudo que você for aprender nesse curso, né, aumentando a qualidade da imagem cinematográfica, vai valer não só para o processo tradicional, que usa câmera, equipamentos e tal, mas também quando você for fazer algumas sequências ou alguns layers da imagem com inteligência artificial, ele vai ser útil para você. Né? A teoria das coisas, ela muda, evolui, mas a base sempre permanece. Né? Eu sempre sinto o exemplo da geometria. Né? A geometria euclidiana, lá antes de Cristo, né? Euclides, ela continua válida. Né? O quadrado da hipotenusa ainda é a soma do quadrado dos catetos e vai continuar a ser ad infinito. Né? Então, os fundamentos da imagem cinematográfica, né, vão permanecer. O próprio princípio, né, por que vemos imagens em movimentos? Né? A ideia de uma sequência de imagens projetadas numa tela com um apagamento, uma tela preta entre elas, que, quando observadas por um espectador, dão a ele a ilusão do movimento, né? Por um fenômeno chamado persistência retiniana. Né? O nosso córtex visual mantém, por uma fração de segundo, a presença da consciência de uma imagem quando ela já não está projetada na tela. Né? E aí a gente emenda com a seguinte, né? E tem a impressão de uma coisa contínua. Você não vê os apagamentos, eles passam desapercebidos e você vê só a imagem em movimento. Então, tudo que você possa aprender a respeito de imagem em movimento, ele vai ter validade não só no processo atual, né, de cinematografia com câmera, como no futuro vai servir para você dialogar com uma máquina que vai te criar imagens virtuais. Né? Por quê? Porque isso, os princípios não mudam. Né? Contraste de cor, saturação, resolução espacial, né? Curva de gama, latitude da imagem, nada disso vai mudar. Né? A forma com que você vai produzir e controlar essas variáveis vai mudar. Né? Mas o conhecimento de fundo que você precisa ter para dialogar com a máquina, ele vai permanecer. Então, tudo que é fundamento na imagem, tá? Esses elementos todos, resolução espacial, profundidade de bits na informação registrada, saturação de cor, contraste de cor, tudo isso vai permanecer. Né? Mesmo quando você estiver construindo uma imagem, conversando com a tela de um computador, você vai dizer, não, pega aquele vermelho ali da blusa do fulano, né? E satura um pouquinho e bota um pouquinho de azul para ficar mais magenta, menos tão vermelho. Né? Por quê? Porque você conhece contraste de cor. Então, você pode fazer ajustes finos conversando com a máquina. Né? E quando você estiver no set, você vai aplicar esse mesmo conhecimento de uma forma mais trabalhosa, quer dizer, você vai ter que mexer, se for na captação, você vai ter que mexer na luz, né, com o uso de gelatina, de dimerização, de RGB, né? Ou então, na finalização, você vai poder alterar aquela cor. Né? Mas o processo se funda no mesmo princípio, que não vai
ficar obsoleto, né? O contraste de cores vai permanecer o mesmo, independentemente do suporte em que você está trabalhando, do processo que você esteja usando. O conceito de contraste cromático vai permanecer, né? Então, eu estou falando que esse curso, aumentando a qualidade na cinematografia, ele não tem uma obsolescência, ele não é perecível, ele vai permanecer, os ensinamentos vão permanecer por muito tempo, né? Então, mesmo quem for consultar no futuro ele gravado, algumas coisas podem ficar obsoletas. Eu posso estar falando de imagens capturadas em 4K e você já está com uma resolução standard de 12K, ninguém mais está usando 4K, 4K virou um VHS, né? Mas o conceito não vai mudar, né? O conceito de o que é resolução espacial, né? A propriedade do nosso conjunto, né? Olho, nervo óptico, córtex cerebral, não vai mudar, tá? Então, você sempre vai poder usar esse conhecimento, independentemente de como você está fazendo imagem cinematográfica. Se você está usando câmeras ou se você está criando através de um programa de inteligência artificial. Então, esse é o lado interessante do curso. O curso não tem uma perecibilidade, ele não vai ficar obsoleto, né? Você vai poder evoluir dentro da técnica, né? Com uma certa tranquilidade, porque os conceitos em que as coisas da cinematografia se fundamentam, eles não vão mudar, né? Para mudar a estrutura, por exemplo, da retina do Homo sapiens, né? Ela já mudou, mas a nossa espécie tem o quê? Entre 200 e 300 mil anos, o Homo sapiens, né? Então, tudo está evoluindo, né? Você tem um processo de seleção natural, as coisas estão todas evoluindo, né? Mas até que haja uma mudança que signifique uma descontinuidade, quer dizer, o processo de visão humana foi alterado, né, de como ele era há 150, 200 mil anos atrás, né? É, não vai acontecer isso, né, no curso da sua vida, ou quando se chegarmos a esse ponto, né, eu acho difícil, mas aí já é uma outra questão, esses conhecimentos vão permanecer. Então, isso é muito interessante. Na parte prática, para quem for colocar em prática esses conceitos para melhorar, aumentar a qualidade da imagem cinematográfica no processo tradicional, câmera, refletor, movimento de câmera, tal, vai ser muito bom, com certeza, né? Por quê? Porque, além de eu passar para vocês os fundamentos desses itens todos que determinam a qualidade da imagem cinematográfica, né, eu vou exemplificar, né? Eu vou mostrar isso aí, vou mostrar diferenciais, vou fazer comparações, né? Vou explicar o porquê, né, que as coisas se modificaram ao longo do tempo, né? O que foi acrescentado, né? Porque é muito importante você conseguir entender como as coisas evoluem, né? Porque elas não param de evoluir. Então, embora você tenha os princípios, né? Pitágoras vai permanecer sempre válido, né? Desde que você considere uma geometria plana, né? Sem curvatura, que não existe, é claro, mas é um caso especial que não vai mudar. O resto está tudo mudando, está tudo evoluindo, tá? Então, em termos de validade, eu acredito que esse curso vai ter uma validade ao longo da vida de você, mesmo que você esteja começando agora, né? Eu já estou na parte baixa da curva da minha carreira como cinematógrafo, né? Já tenho mais de 50 anos, 58 anos de profissão, né? Então é bastante coisa, 58 anos de profissão, né? Mas para quem está começando, né, essas informações vão ser válidas e eu vou ilustrar isso aí, né,
muitos exemplos, né? Vou comparar, vou estabelecer categorias, né? Rankings, para a gente poder ter uma ideia, né? Não só de como produzir imagens com mais qualidade, mas como você vai avaliar a qualidade daquilo que está na praça, daquilo que está sendo produzido naquele momento, né? Porque é muito importante você estar sempre bem situado no seu tempo e espaço, tá? E esse curso, entre outras coisas, vai ajudar isso. Você vai poder melhorar o seu ranqueamento, né? Você vai olhar um determinado filme, né? E vai dizer, não, o filme é bom, mas esse aspecto aqui da imagem poderia ter sido mais desenvolvido nessa direção. Então, você vai ficar não só para aplicar no que você está fazendo, mas você vai conseguir selecionar os canais do que existe para ficar com aquilo que você tem mais interesse e que te parece ter mais importância, tá? Então, essa é o objetivo principal desse curso, tá? Ele tem uma validade imediata para fazer com que você aumente a qualidade das suas imagens, tá? E ele vai ter uma validade futura, porque vai te tornar também um bom interlocutor para pedir coisas quando você estiver trabalhando com IA, tá? Então, ele transita entre dois mundos. Nós estamos numa fase de transição entre duas tecnologias. Os peritos aí da área, né, de inteligência artificial comparam esse momento que a gente está vivendo com o surgimento da eletricidade. Eles acham que vai ser uma mudança tão grande quanto foi a introdução da corrente elétrica, tá? Não sei se exatamente algum paralelo cabe, mas, de qualquer forma, mesmo que não seja tão, né, revolucionário assim, é muito revolucionário, é uma mudança considerável, né? E é isso. E como a gente não está tendo um quórum aqui nesse encontro para ter perguntas, eu não vou também me estender muito nessa. Eu acho que eu já dei uma descrição do que é o curso, né? E aí vocês assistindo isso no YouTube, que vai estar colocado no YouTube, vocês vão poder me dirigir perguntas, né, antes mesmo de começar o curso. Então, esse diálogo que a gente não está tendo aqui online, a gente pode ter a partir do momento que essa imagem, que essa conversa estiver colocada no YouTube, a gente pode estabelecer esse diálogo, essa conversa, né? E eu espero realmente que o curso aconteça, que tenha um quórum mínimo para que ele aconteça, porque eu acho importante. Eu pensei bastante, né? Quando fui convidado, eu achei que ia ser interessante. Chegou o Henrique Mourão. Tudo bem, Henrique? Você pegou só o finzinho da Tudo conversa, bem, né? Carlos? Cheguei tarde, eu estava em outra reunião. Então, mas você não perdeu, porque isso tudo está sendo gravado. E o César Moraes, que está aqui com a gente, ele vai colocar isso. Eu fiz uma descrição bastante extensa do objetivo do curso, do que ele vai tratar. Então, você vai poder, vendo a gravação, você vai poder. Como você está aqui, eu vou te dar só um resuminho do que eu coloquei aqui, tá? Beleza. O nome é bem claro, né? Aumentando a qualidade na cinematografia, quer dizer, quais são os vetores que você pode desenvolver, né? Acrescentar informação, retificar informação, para que a sua cinematografia tenha mais qualidade, tá? Então, eu vou tratar de todos os tópicos: resolução espacial, latitude, representação digital da informação,
todos os fatores que influenciam a qualidade final da imagem cinematográfica. Todos eles vão ser tratados, tá? Então, nós vamos... E, ao mesmo tempo, o que eu coloquei também, que é interessante, é que a validade do curso não é só para você fazer cinema tradicional com câmeras, equipamento de luz, maquinário, etc. Ele vai também servir para, num futuro próximo, né, já é possível agora fazer isso, você conversar com uma inteligência artificial para produzir imagens sintéticas, né, imagens cinematográficas sintéticas feitas por uma inteligência artificial. Tá? Nós já estamos vivendo esse momento, no exterior eu tenho visto aí, às vezes não tudo feito por IA, mas os fundos, os backgrounds, os layers de imagem, tal, eles já estão misturando coisas feitas com câmera, tá? Com coisas produzidas pela inteligência artificial. Mas, como no futuro, quando a inteligência artificial realmente estiver sendo a maior geradora de imagens cinematográficas, você vai precisar sempre ter um humano conversando, pedindo, né? Tudo que for aprendido nesse curso vai aumentar o repertório de quem fizer o curso para ele saber pedir, né? O que é mais complicado até, se você... imagina, você não tem uma equipe, né? No máximo, você tem uma pessoa que escreveu um roteiro, né? E você, como diretor de fotografia, aspas, né? Vai ficar pedindo para a máquina realizar, né, aquelas imagens. Então, você, além de ter um conhecimento específico para aquele trabalho, para aquele filme, né? Então, tem toda uma questão estética, de tratamento da imagem, de cores, de resolução espacial, de todos os fatores que influenciam a imagem cinematográfica, né? Você vai ter também, nesse tipo de empreitada, né, que ter um conhecimento técnico para fazer ajustes, né? Você tem que ter repertório para poder dizer, né, citar um filme, por exemplo, perguntar para a máquina, você conhece o filme X de fulano de tal? Né? A máquina vai dizer, eu não conheço, mas vou conhecer agora. E na hora ela vai ver o filme, né? Vai ver, né? Vai examinar o filme, e aí você vai poder dialogar com ela. Dizer, olha, aquele tipo de imagem mais flu, né? Com pouca densidade nas sombras, e você vai conseguir falar com ela, certo? Porque ela viu a referência, viu, aspas, a referência, e você pode, então, dialogar com ela. Então, esse curso é meio a transição mesmo. Ele vai valer para quem está fazendo imagem em movimento pelo sistema tradicional, uso de câmera, e para quem já vai estar pedindo imagens em movimento para uma máquina. Tá? Essa é a ideia do curso. Entramos numa era que não tem como fugir mais, né? Está um pouco distorcido o seu áudio. Entramos numa era que a gente não tem como fugir disso mais, né? Henrique, está muito complicado. Não sei por que está tão distorcido. Eu vou voltar. O seu som está agudo, bem agudo. Ele vai reiniciar. Vai reiniciar, Ficou muito estranho. Não estava assim, mas ficou. Fale Vamos agora. ver. Vê se melhorou. Opa, agora está normal. Você Estava estava com com voz de outro. desenho animado. Eu estava com outro É. link de uma reunião que eu estava participando. Eu estava dizendo que a gente entrou num momento que não tem para onde fugir, né? A inteligência artificial agora só aumenta. Se a gente não acompanhar, a Exatamente. gente está. Exato. Vai ficar na idade da pedra. Quem não acompanhar isso aí, tá? Sim, Porque aí que está. Não tem muita técnica em si. A técnica está toda na inteligência que já está lá, né? Ela usa uma base de dados que são todos os dados que existem, tudo que está na internet é o repertório dela, né? uhum, Então, qualquer coisa que você peça como referência, ela vai conhecer, né? Mas você está criando uma coisa nova que ela não conhece, né? sim. Então,
para você pedir para ela, você tem que ter não só uma consciência muito clara do que você quer, você tem que ter na sua mente uma visualização mental do que você quer, mas você tem que saber pedir, certo? Então, para você É, saber pedir, você tem que ter não só referências, você tem que ter um conhecimento teórico das coisas, né? Você tem que saber o que é resolução espacial, o que é contraste, o que é saturação de cor. Você tem que ter os conceitos, né? uhum, Senão você não dialoga com a máquina. Fica um papo de tá. maluco, né? E acho que, inclusive, se ela não se basear na informação que outras pessoas têm, ela continua limitada, né? Se for só Exatamente, elas. Eu exatamente. andei vendo umas imagens que eu fiquei assim, acho que de repente a gente vai começar a ativar áreas do nosso cérebro que a gente nunca ativou, porque a gente vai estar Com lidando com imagens que a gente nunca certeza, imaginou ver, com certeza, com e de certeza. repente a gente vai estar deixando de ir por um caminho e começar a ir por outro, porque é Exatamente. muito louco. É. Eu não tenho ainda o livro, mas eu estou muito curioso com esse novo livro do Harari, porque o Harari foi o primeiro cara que tratou dessa questão da inteligência artificial, né, de uma forma não só mais inteligível, porque ele é muito claro, né, ele tem uma didática muito, mas que fez extrapolações, né, que no Homo Deus, o livro anterior dele, né, ele já apontava em algumas direções que a gente viu que a coisa foi para aquele lugar mesmo, foi para aquele lado, né? Então, eu estou muito curioso para ver esse livro dele que saiu agora, Uhum. que eu não sei o nome, é tanto nome que a gente não. Mas eu estou de olho já nesse livro aí, porque ele tem uma coisa de extrapolar a partir do que existe, né? De visionar o futuro, que é muito interessante, que é o que a gente está precisando agora. A gente precisa saber extrapolar a partir dos dados do presente, a gente precisa saber imaginar como vai estar, né, com o desenvolvimento da IA, a nossa atividade de cinematógrafos no futuro. Porque Sim, é isso, quem não. Né, sempre eu vai, acho. cada vez mais, mesmo quando você estiver fazendo um filme que ainda captura imagem com câmera, você vai estar usando em algum momento algum recurso de inteligência artificial no filme, seja de cenografia, seja de finalização, alguma coisa você vai estar usando. Então, é Sim. preciso começar a ter trânsito entre essas duas áreas, entre a cinematografia tradicional, né, e a cinematografia, de inteligência artificial. Inclusive acho que vai ter um momento em que a gente vai se afastar disso, né? A animação já está deitando e Já, rolando, né? Para animação está tudo animação, ótimo. Eu acho que as pessoas vão. É claro que tem sempre lugar para quem está no mercado, mas muito trabalho vai deixar de acionar a gente por um tempo, mas isso, depois a gente vai isso. voltar. Mas acho que Não, é o tempo de se preparar. o humano é imprescindível, porque aí que está, a máquina, ela não chega a ser criativa, ela pega a criação, todas as criações, certo? E pode até fazer um mix, né? Criar um Uhum, mix a partir de muitas informações, mas ela ter uma ideia inteiramente nova é uma coisa humana, não é, não é, a máquina não é criativa, ela trabalha uhum, com repertório, ela recombina, né? sim, Ela faz combinações, ela não faz criações. A criação é sempre uma descontinuidade de um processo, é um salto, né? Você vê isso na ciência, né? Você tem um salto. Até determinado momento, achava-se que a Terra era o centro do universo, né? Aí depois teve uma descontinuidade, passou a ser o Sol. Aí depois teve outra descontinuidade, viu-se que o Sol era uma estrelinha de quinta uhum, grandeza, né? De uma galáxia pequena, periférica. Então, a gente está sempre atualizando, e cada vez que você atualiza, todo o conhecimento que você tem sofre um reescalonamento. Ele se acomoda de uma forma diferente, né? E você tem que ter sim. flexibilidade para não só aceitar esse reescalonamento, essa arrumação do conhecimento, como para tirar proveito disso.
porque isso vai te tornar mais criativo. Se você entender de tudo que você sabe, de todas as suas habilidades e conhecimentos, aquilo que é mais perecível e aquilo que é mais permanente, né, você vai conseguir administrar melhor, né, na sua profissão de criador de imagem e movimento, você vai conseguir administrar melhor, tá? Dar pesos diferentes às coisas. Então, Claro. eu acho que esse curso vai ajudar nesse sentido, certo? De escalonar mesmo, de você atribuir pesos, né, a cada. Porque tem conhecimentos, por exemplo, resolução espacial, né? Hoje o padrão é 4K, né? Quando eu comecei com a imagem eletrônica, nos anos 70, início dos anos 70, era 480 por 720, né? Uhum. A resolução padrão era essa, né? Depois a gente ficou um tempo no HD, tinha dois HDs, né? Tinha o 720 e o 1080 e tal, e aí pulou para o 4K. Hoje o padrão é 4K. Mas pode-se capturar hoje, você já pode capturar a imagem em 12K, em 18K. Já Uhum. existe a tecnologia para fazer isso, né? Sim. É que o funil ainda, né? O que adianta você capturar em 12K se o seu produto final vai ser exibido em 4K, né? Mas tem utilidades, por exemplo, os composites desses filmes de ação, né, filme Marvel, os fundos animados, todos já são 12K. Tá? Uhum. Por quê? Porque você ganha qualidade, né? A própria diferença de resolução que você tem e a possibilidade de, por ser digital, você poder calibrar tudo, mexer em tudo, né? Vale a pena. Então, a gente está numa fase que as coisas estão andando muito rápida, né? A progressão é geométrica, né? Dobra, 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 dobra. E você Sim. tem que ficar atento a isso, inclusive para ter essa habilidade de distinguir aquilo que é fundamento, que vai permanecer, né? Com alterações, mas vai permanecer o fundamento, e aquilo que não, aquilo que é superestrutural, é superfície, é o que está mudando a toda hora, né? Para saber aonde você está mexendo, né? O que você tem que preservar mais, o que é mais importante, né? Poder criar uma hierarquia na imagem, né? Isso é importantíssimo, tá? Todo Sim. produtor de imagens tem que ter uma hierarquização do processo. O que é importante, né? Então, esses 5 itens que eu vou tratar, né? Eu vou até mostrar aqui um pedacinho da. Mostrar aqui uma janelinha. E é curioso porque, por mais que eu queira que as pessoas vejam a imagem que eu estou produzindo, né, Ah, porque tem um conceito todo por trás, tem, né, toda uma ciência por trás, porque que assim, estou filmando ela desse ângulo, com essa lente, isso. enfim. Ao mesmo tempo, tem uma necessidade de que as pessoas tenham uma experiência, né? Então é aquilo, a Exato. pessoa colocar um óculos É, e ela olhar para onde ela quiser olhar. é. Aí que tá. Essa imersão que só tem aumentado, né? Essa imersão no meio, ela não vai tirar do espectador a condição de eletivo. Ele escolhe o que vai ver dentro daquele. Por mais É, informação que você coloque, ele sempre vai ter um filtro, vai ser um filtro, né? talvez ele fique mais perdido e se perca na história do que a Exatamente. gente E conduzir, aí né? você vai ser obrigado a canalizar a atenção dele usando os recursos que você conhece, né? Uhum. Então, ó, os 5 pontos, isso aí é a apresentação que eu vou usar, são esses 5 pontos, esse pentágono aqui, né? Isso aqui foi tirado de uma apresentação da Canon, né? Que diz que a qualidade geral da imagem tem a ver com resolução espacial, número de pontos, né? Ou de vetores, porque atualmente você tem toda uma área
que não está mais trabalhando com pixels, que está trabalhando com vetores, né? O chamado vídeo vetorial. Isso está avançando com muita rapidez. Mas, para nós, ainda são pontos, são pixels, né? Então, aqui não está numa ordem hierárquica, não. Todos os 5 fatores têm importância, né? Tá só, não é por estar no topo e no vértice mais alto que a resolução espacial é a mais importante. Todas vão ter, né, o mesmo peso. Aí depois você tem a resolução temporal, né, que é o número de imagens por segundo que você está mandando lá para o córtex visual do seu espectador, né, que tem uma alteração grande, né? Tem uma história muito interessante que aconteceu com o aumento da resolução temporal. Uma empresa nos Estados Unidos patenteou um processo, eu não me lembro o nome agora do processo, mas era um processo que filmava e exibia a 60 quadros por segundo. E pareceu, inicialmente, muito interessante, inclusive comercialmente. Mas, quando eles começaram a fazer filmes um pouco mais pesados, que tinham cenas de violência, de sangue e tal, as pessoas levantavam do cinema e saíam, porque como aumentava o tempo de exposição às imagens muito, né? Você ficava com o seu córtex visual primário muito mais tempo exposto à informação visual, né? Passava a ter uma sensação para o espectador de realidade. Então, o cara via um assassinato na tela, ele estava vendo tanta informação, quase igual a que ele veria se ele estivesse presenciando ao vivo a cena, que ele se sentia mal. E aí eles recuaram. A empresa, né, saiu desse padrão captação, projeção a 60 e mudou isso porque não dava certo. Só dava certo em documentários de natureza, os bichinhos, tá? Todo mundo gostava. Uma propaganda de sanduíche, de É, comida. aí funcionava. Aí o terceiro elemento que define a qualidade é o contraste, né? Não só o contraste de luminância, mas o contraste de cor, né? Todo tipo de contraste que a imagem possa ter, né? Então, também é importante e está muito casado, né, com o espaço de cor, que é a próxima, né? O colorimetro é o espaço de cor que você tem, né? Todo mundo conhece aquele gráfico que os americanos chamam gráfico da ferradura, que é uma representação no espaço bidimensional do que a gente enxerga em termos de cor, né? O que nós, Homo sapiens, enxergamos em termos de cor. E dentro daquela ferradura, tá, você tem os espaços de cor dos sistemas de captação e exibição de imagem, né? São sempre triângulos, imagem digital. Tudo que está dentro do triângulo são as cores que o sistema reproduz. Tudo que está fora, ele não reproduz, ele aproxima, né? Então, isso também vai ser tratado. É uma coisa que está muito ligada ao contraste de luminância, tá? E ao próprio contraste de cor. Então, são duas coisas complementares. E, por último, a representação binária, né? Como é que isso vai ser digitalizado, né? Então, pelo tamanho do byte que você está usando, você tem mais ou menos níveis de representação, né? Quando a gente vê a televisão ainda hoje, né, a transmissão de televisão não mudou. Você está vendo um espaço de cor representado num byte de 8 bits. Né? Um byte de 8 bits é 2 elevado à oitava potência, são 256 níveis diferentes de RGB, de luminância, de tudo. Né? Mas na captura, a gente já está capturando em 14 bits, um byte de 14 bits. Tá? Então, isso é talvez a coisa que mais tem evoluído de quando começou a cinematografia digital, seja a questão da quantização, porque não adianta você aumentar essas outras coisas, resolução espacial, temporal, contraste e espaço de cor,
se você não conseguir representá-los digitalmente, tá? Então, esses 5 tópicos aqui vão ser os pontos cardeais, né? É estranho falar isso, porque são 4 pontos cardeais, e aqui a gente está falando de 5, né? Seria uma liberdade poética. Mas é o que vai nos orientar, né? E tem outros fatores que não são tão principais, que não têm a principalidade desses 5, mas que contribuem também, né? E vão ser tratados igualmente. Então, é por aí que a gente vai andar. Legal. Deixa eu voltar a olhar vocês aí. Pronto. É isso. É pena que o comparecimento foi baixo aqui, mas a gente vai ter a oportunidade de, colocando isso no YouTube, de ter um retorno de mais pessoas. Sim, Vamos ver claro. qual é o nível de interesse. E precisa ter um quórum para acontecer, né? Precisa ter um quórum, isso não Claro. tem jeito, né? Porque senão os custos não são cobertos, fica uma coisa meio sem pé nem cabeça. Mas eu Bom. acredito, várias vezes eu já tive essa mesma experiência. Eu sou um pioneiro, eu dei os primeiros cursos da ABC, eu participei. E a gente sempre tem essa surpresa de última hora. Normalmente tem uma enchente, né? Amanhã eu resolvo. Aí, Sim. quando chega o amanhã. Hoje é dia 2 ainda, né? O mês acabou de começar. Exato, vamos deixar, né? Eu Com me lembro certeza. que uma vez eu vi uma história em quadrinho que eu gosto muito, que é aquele Multi-Jeff. São 2 caras meio desocupados na vida, mas que são filósofos, né? Têm uma visão muito crítica da realidade. E eles tinham uma tirinha que era só isso. Eram 2 quadrinhos deles sem fazer nada, sentados olhando para o céu, né? E aí, no último, tinha um balãozinho escrito assim: para que se preocupar com o amanhã, se sempre haverá o depois de amanhã? É meio isso que as pessoas tocam. Não, amanhã. Né? Eu acho que é deles também, aquela que eles estão sentados, aí o cara, um vira para o outro e fala assim: ué, passou um elefante voando aí. Aí, depois, daqui a pouco, falou: passou outro elefante voando aí. Aí o outro virou para ele e falou: acho que o ninho é para lá. Acho que o ninho deles é para lá. Eu me lembro dessa. Né? É muito bom isso. Era um quadrinho maravilhoso. Muito Eu bom. sou meio colecionador de coisas, que eu tenho uma pasta até hoje aqui de recortes, só de tira de quadrinho de jornal. Eu recortava. Nessa época não tinha internet e tal, então você assinava jornal, assinava a Folha, o Estado. E eu, quando era muito bom, assim, tipo, acho que o ninho deles ia para lá, eu recortava e guardava. E é uma delícia você poder ver. De vez em quando eu abro a pasta e fico. Porque eram coisas inteligentíssimas. Né? Não, o Multijeff era genial. Era genial. Não, Muito tem genial. os Smurfs, o que era aquilo, né? Aquilo do All Cap, né? Os Smurfs era genial também, era muito bom. Mas é isso, Henrique, a Legal. gente vamos Se não for torcer nessa aí para. oportunidade, vai ser na próxima, então. Eu queria Vamos só torcer para ter comentar, quórum. queria comentar que eu fico muito feliz de ver o quanto vocês aí que são da velha guarda, que estão na ativa e estão sempre sabendo tudo que está acontecendo, estão antenados, você, o César, o Beato, está todo mundo sempre. Os caras sabem muito mais de tecnologia do que qualquer moleque que está aí, cara. Porque aí que está. O conhecimento ele tem um lado cumulativo e tem um lado, vamos chamar assim, aspas, quântico. Né? Ele dá uns saltos, né? Umas descontinuidades. Mas, mesmo quando ele dá um salto, né? Cria uma descontinuidade, ele não prescinde daquilo que você já sabe. Ninguém joga fora. Né? A Claro. Biblioteca de Alexandria ter queimado foi uma merda enorme. A humanidade parou, regrediu. Né? Então, hoje é a mesma coisa. Você vê, está tudo. Outro dia eu entrei na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que, aliás, eu recomendo, é um lugar para pesquisa maravilhoso. Está tudo digitalizado.
É, Você né? pode consultar a Bíblia do Gutenberg lá, está lá, digitalizada. Porque se você chega lá, você não entra na área dos livros, né? Se você não é cientista, Não, pesquisador, você não não, entra. não, não, não. Você só tem a interface digital. Tive lá, sei lá, 2 meses atrás. Ah, você teve lá 2 meses atrás? Tô morando aqui ao lado de Washington. Olha, É, é demais a biblioteca, né? Eu é. me lembro que uma das primeiras aventuras minhas na internet, eu estava numa viagem, eu estava numa cidadezinha no interior do Peru, e a cidadezinha era pequena, mas tinha uma sala de internet. No centro da cidade tinha. E só jogavam. Você entrava lá, tinha uma opção de gente dando tiro, né? Uhum. Aqueles... Mas eu, naquele dia, estava com uma coisa, uma minhoca na cabeça, uma dúvida e tal, aí entrei no site da biblioteca do Congresso americano e fiz a consulta e tal. E aí eu tive um insight, eu fiquei olhando em volta, vendo aquelas pessoas todas, todo mundo olhando para a tela do computador. Eu falei, puxa, será que vai dar certo isso aí? Uhum. Né? Todo o conhecimento do mundo à disposição de qualquer um, né? É. E infelizmente não aconteceu, né? O que a gente vê hoje, olhando aí as mídias sociais, é que não, as pessoas ficam só falando bobagem, falando A merda. informação tá aí, né? Só que as pessoas não Aí, estão acessando. exatamente. Isso é um paradoxo, né? É. Eu achei que ia ser uma revolução, né? Mas você não tem mais dúvida, né? A gente estava agora fazendo uma exibição para a equipe de um documentário que está pronto para ser exibido na TV, no Canal Brasil, na TV Brasil, Não, Cine Brasil TV. E uma das coisas que a gente faz no documentário é usar o LiDAR para sim, fazer um modelo 3D de animais de coleção. Só que a gente, no documentário, tenta fazer com os animais vivos. sim. Porque a ideia é justamente isso. Vamos digitalizar uma coleção, o cara já não precisa mais ir para a floresta, matar o animal, Nada. Ele levar para a pode observar o coleção, para alguém comportamento. viajar até ali para acessar É, aquela coleção, não precisa mais. ele pode Tá? A gente examinar está tudo, tentando mostrar isso. comportamento, acasalamento, tudo ele pode, né, visualizar Exatamente. digitalmente. Não, não tem O, limite. Eu o fico Weber estava, você também, fascinado. Henrique, estava falando, aproveitando aqui as coisas do conhecimento, dessa coisa que nada se cria, né? Que as coisas se transformam, e a base das coisas, muitas delas, acho que todas elas já foram criadas. E quando a gente estava falando sobre o cinema digital, sobre o mundo digital, a gente chegou-se ao log, que é uma forma de você capturar a imagem digital de uma A maneira que informação toda. informação toda. E aí você vai pensando bem, quando você vê um gráfico de log, você vê exatamente. Aí você olha um pouquinho no tempo e vê assim: ora, quando eu fotografava com negativo, eu super expunha e subrevelava. Exatamente. O que é isso? É o Era log. isso, era log. Ansel Adams já Log. fazia log É. com a Porque aí sua. que está. Se você vê de onde Nada veio esse mudou, conceito, apenas pegaram um negócio antigo o e suporte botaram outro mudou. O que nome. mudou foi o suporte. O conceito É, continuou igual. Porque quando descobriram que a nossa visão humana tinha uma resposta logarítmica à luz, ficou claro que o que a gente usava, que era linear, né, a gama linear, não podia reproduzir aquilo. Tanto que a primeira coisa que eles inventaram foi a correção de gama, porque a tela eletrônica, né, a televisão, precisa ter uma curva de correção para poder, senão fica uma coisa de contraste absurdo. Tá? Mas o logarítmico era inevitável, porque a nossa visão é logarítmica. Tá? exato. O que E o aconteceu Dan, com o cinema é que o sal de prata exposto à luz já é logaritmo também. A famosa curva HD, né, Hutton e Driffield, foram os caras que primeiro traçaram a resposta da emulsão à luz, era uma curva logarítmica. Uhum. Né? Mas naquela época eles não sabiam que a nossa visão
Eles não tinham conhecimento, aquilo é no final do século XIX, essas curvas de resposta desses dois caras, é do final do século XIX, 1890 e pouco. Né? Eles não sabiam ainda como é que era a visão humana, né? Mas eles ficariam muito espantados se soubessem que era exatamente, né? A resposta à luz dos nossos olhos era também logarítmica como emulsão. Você vê, hoje a gente, quando eu fotografo com, vamos dizer, com 3x, por exemplo, aí, se eu faço uma exposição correta, ou seja, uma exposição que o fotômetro me dá, pelo que a indústria diz que ele tem 400 ISO, a sensibilidade da prata que está ali dentro, se eu faço essa exposição, eu tenho muito mais trabalho na minha foto, entendeu? Do que se eu superexponho, depois vou na revelação, porque eu pego o highlight e jogo tudo para baixo. Exato. Entendeu? Você muda a curva de gama. Eu mudo a curva do gama dele, e aí eu também tinha um cara que trabalhou comigo uma vez, um fotógrafo lá de Minas, esqueci até o nome dele, era da Vale do Rio Doce, e ele fazia muita fotografia aérea para a Vale com a Rácio que ele tinha. E aí eu estava filmando para a Vale no helicóptero e ele fotografando. E ele estava com uma Rácio 500C tirando foto para caramba, né? Eu falei para ele assim, não fotometra, não? Ele falou, para quê? Eu falei assim, para ver se você está expondo bem. Ele falou, cara, eu faço isso há 20 anos, só de olhar para o lugar eu já sei qual é a fotometragem. Eu também. Entendeu? Eu abandonei o fotômetro em fotografia, eu abandonei com 20 anos de fotografia, eu já não usava mais fotômetro. E depois sempre usava, porque você precisava ter um controle maior, você tinha continuidade dentro da sequência, então você controlava mais. Inclusive, eu me apaixonei pelo spotmeter de cara, um dos primeiros a me apaixonar pelo spotmeter, justamente pelo controle de contraste que ele dava. Você ficava ali em pé, né? E com o spotmeter e controlava. Com certeza. Ali está muito fora da... Passava o spot assim, eu só via a agulha balançar. Assim. Eu já sabia quantos stops estava pegando ali, entendeu? Só na balançada. Só na balançada da agulha. Passava na camisa preta, né, do cara que estava no fundo, e na janela dava uma aberta. Dava uma panzinha no cenário e falava, esse refletor está muito forte, baixa aí, entendeu? Que o spot gritava logo, passava ele, pum! É aquele lá, ó, baixa. E aí você vai pegando os macetes com os seus instrumentos e com o suporte que você vai estar trabalhando. Depois você trabalha só com o negativo. Ele falou para ele, Marcelo, eu só trabalho com esse negativo, não me lembro qual é, eu só trabalho com esse negativo. Eu sei o que ele dá. Um conhecimento profundo, né? Entendeu? Eu trabalhei muitos anos com HP4 e ID11 de revelador. Trabalhei muito tempo. Tá? E já conhecia tudo. Você vê o ambiente, já sabe. Na hora você olhava, já sabia se ia subexpor um pouquinho ou se ia superexpor. Você olhava a cena e já ia lá, né? Pois é. E não tinha, você só ia saber o resultado no dia seguinte, na melhor das hipóteses. Às vezes aqui, eu estou com um filme para revelar, já deve ter uns 15 dias que eu não levo lá no laboratório, que eu não tenho tempo. Eu já fotografei isso, sei lá, da foto até o resultado, normalmente aqui leva 20 dias. 20 dias. Então, quer dizer... Mas eu já sei o que tem lá. Quando você filmava um longa-metragem numa locação lá na puta que pariu, no meio do nada, e só recebia copião depois de 10, 15 dias, né? E aí ligava o cara eu ligava para o Adalberto Kemeny, depois para o filho dele, para o Alberto Kemeny. E ansioso, né? Pergunta, escuta, como é que tá? Você viu o negativo? Como é que tá? Passou no densitômetro? Exatamente. Eu fazia sempre pergunta, ligava para o laboratório, filmando em qualquer outro lugar que eu não podia ver, que o copião levava, sei lá, 10 dias para chegar, eu ligava para o laboratório também e perguntava, vem cá, densidade da exposição está boa? O cara falou, pô, está correta, está ótima.
Falei, então tá bom, pode mandar o copião que você quiser. É. Que eu já sei o que eu tenho. Eu acredito no negativo. Eu acredito no negativo. Negativo tá bom? Eu sempre achei que deviam fazer uma camiseta escrito isso. Eu acredito no negativo. Negativo. E outra coisa, pô, para ver naqueles cinemas que tinham lá no interior, que não tinha nem já estava todo enferrujado, a parabólica nem existia, pô. Não adiantava nada. Se você deixasse para ver naquilo, falava assim, caramba, eu não expus o negativo certo, que aquilo estava uma escuridão. Aí, pô, aí o diretor, pô, tá escuro pra caramba. Eu falei, fica tranquilo que o negativo tá bom. Eu já liguei para já chequei antes. Né? Pô, depois, na hora, quando a gente chegava agora acontece uma coisa parecida. Eu sempre tenho no set um monitor técnico para mim e para o resto da equipe e um monitor envenenadinho com LUT para o diretor, porque se você está trabalhando em log, né, está expondo corretamente, o resultado no monitor, no seu monitor, esteticamente é uma bosta, está tudo lavado, não tem preto, né? E aí o diretor olha, fica, mas é isso a imagem? Não está bom isso. Então eu tenho sempre o monitor do diretor, que aí você aplica um LUT, fica maravilhoso. Ele fica lá bonitão, ele fala assim, pô, tá bonito, hein? Pô, tá bacana, hein? Por que você fica vendo aquela imagem horrível no seu monitor? Então, Henrique, eu sugiro que você dê uma olhada no gravado, só para ter uma complementação do que foi dito. Ok? Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, César. Valeu. Grande abraço. Valeu, Cezinha. Valeu, Henrique.